Vamos começar a apresentação do trabalho de banco de dados do professor Jean Abreu, da Estácio. O tema é tipo de dados. Mas antes da gente ver os tipos de dados, vamos entender um pouquinho o que é banco de dados. Banco de dados é um sistema de armazenamento de dados, ou seja, um conjunto de registros que tem como objetivo organizar e guardar informações. Para entendermos melhor o banco de dados, temos que saber o significado de algumas palavras-chave, como campo, dados, tabelas, informações e outras mais. Mas agora vamos ao que interessa. Tipo de dados nada mais é que o tipo de informação que o campo irá receber. Por exemplo, um campo chamado data aniversário, ele terá que armazenar um valor de data. Logo, o tipo de dado deste campo terá que ser datetime. Fizemos um exemplo no DB Designer. Aqui a entidade é aniversariante do mês. A FK é ID data aniversário integer. Data de aniversário datetime. Os principais tipos de dados. Aqui temos uma lista com alguns dos tipos de dados mais usados. Encontramos muitos deles no DB Designer. Datetime, precisão, vai de 1º de janeiro de 1753 até 31 de dezembro de 9.999. É um tipo de dado que armazena a data e hora, inclusive os centésimos. Exemplo: dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e centésimos. Observação: ele sempre vai armazenar no formato americano. Small Datetime, precisão, vai de 1º de janeiro de 1900 até 6 de junho de 2079. É um tipo de dado que vai armazenar a data e hora, porém não grava os centésimos. Exemplo: dia, mês, ano, hora, minutos, segundos. Char, precisão, armazena até 8.000 caracteres fixos. É um tipo de dado que armazena N caracteres fixos no formato não Unicode, respeitando sua precisão, que é de 8.000 caracteres. Se a quantidade de caracteres armazenados for menor que a define em N, o resto do campo é preenchido com espaços em branco. Varchar, precisão, armazena até 8.000 caracteres. O que é? É um tipo de dado que armazena N caracteres no formato de Unicode, respeitando sua precisão, que é de 8.000 caracteres. Se a quantidade de caracteres armazenado for menor que a definida em N, o resto do campo não é preenchido com espaços em branco. Unicode é um padrão que permite aos computadores representarem e manipular de forma consistente texto de qualquer sistema de escrita existente. Binário, N. Precisão, N vai até 8.000 bytes no formato binário. O que é? É um tipo de dado que vai armazenar dados no formato binário. Se a quantidade de dados for menor que a estabelecida em N, o resto do campo é preenchido com espaços em branco. Timestamp. O que é? É um tipo de dado que faz a geração automática de um número binário. Observação: só pode conter um tipo timestamp por tela. Int é um tipo de dado capaz de armazenar 32 bits, ou seja, de representar um número inteiro qualquer. É o tipo mais indicado na maioria dos casos por possuir uma grande faixa de valores. Variáveis desse tipo também costumam ser manipulados mais rapidamente, já que correspondem à largura de dados de palavra. Bom, essa foi a apresentação do trabalho sobre tipo de dados. Sequência de apresentação: Felipe Souto, Alisson Machado e Felipe Cascais. Obrigado. A seguir, iremos demonstrar alguns exemplos no DB Designer. Bom, agora vamos abrir o DB Designer. Aqui nós vamos entender um pouquinho mais dos tipos de dados.
Primeiramente aqui em New Table, clicamos, criamos uma nova tabela, abrimos com duplo clique. Aqui vamos, por exemplo, colocar o nome colaborador. No caso, colaborador é o nome da entidade. Dando Enter, nós temos o primeiro registro, que é a PK, e de colaborador. Novamente Enter, nós temos o tipo de dado, que é integer, inteiro. Dando Enter novamente, vamos criar um novo registro. Nome Colab, abreviando colaborador. Dando Enter novamente, vamos selecionar o tipo de registro. Nosso registro vai ser varchar 255. Vamos entender um pouco mais o que significa varchar 255. Aqui temos alguns exemplos de tipos de campo típicos do banco de dados. Temos uma lista abaixo com base no banco de MySQL. Definitivamente pode-se ter mais de uma aproximação para a mesma finalidade. Por que usamos varchar 255? Quando eu colocar ou registrar a razão social, eu posso utilizar no máximo 255 caracteres. Utilizando outro exemplo, CNPJ, que define 18 caracteres em varchar. Outro exemplo é o F, que usa dois caracteres. Por exemplo, Santa Catarina, que é SC. Então, esta entidade já está pronta. Vamos criar uma nova entidade clicando em New Table. Esta nova entidade vai se chamar Data Aniversário. ID Data Aniversário, após clicar Enter, ele já define como integer. No próximo registro, nós vamos botar novamente data underline aniv para abreviar. E vamos utilizar o tipo de dado utilizado para este tipo de registro, que é o datetime. Como no slide que apresentamos anteriormente, ele define este tipo de dado para datas e horários. Vamos relacionar como 1 para 1 as entidades. Por quê? Porque é uma data para um colaborador. Então aqui nós temos 1 para 1, 1 para N e N para N. Vamos selecionar 1 para 1. Clicamos no primeiro, clicamos no segundo. Ele relaciona. Adicionando, notem que aqui ele adiciona a FK colaborador. Say Jill. It's the champagne pouring, big joint rolling, Bombay sipping, no blunt smoking, bad bitch getting thick and she got some friends with her. I take them out, pour shots of liquor, drinking out the bottle, smile